Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Acabaram os descontos no pagamento voluntário das multas por estacionamento indevido no Porto. A medida surge após a adesão da Câmara ao Sistema Nacional de Contraordenação, que não prevê descontos. A medida já apanhou muitos automobilistas portuenses de surpresa, contavam pagar 15 euros e acabaram por ter de pagar 30. E é que já não há descontos pelo pagamento voluntário das contas de estacionamento irregular nos parquímetros. Até fevereiro, a autarquia só cobrava 50% da taxa caso o valor fosse pago até 5 dias após a infração. Hoje, sexta-feira, é dia de comentário desportivo. Tenho comigo Gil Nunes. Gil, muito boa tarde. Obrigado desde já pela tua presença. Obrigado. Começamos com o rescaldo do fim de semana passado, do Porto Sporting. Foi um jogo que fica para a história, não só pelo hat-trick do Telho, como também por uma nova dinâmica que o Futebol Clube do Porto e uma mala pata que o Futebol Clube do Porto quebrou, ou seja, conseguir vencer o Clássico. Foram 3 golos, malgrado toda a boa exibição que o Futebol Clube do Porto realizou, e que é uma exibição no cômputo geral que podemos classificar como bastante positiva, e que mesmo em termos de Clássico se revela como muito superior em relação aos jogos anteriores. É um jogo que sobressai pelos 3 golos a papel químico, ou seja, desmarcações de ruptura muito violentas por parte do Telho, aproveitando um ponto fraco que já se denotava de forma ténue no Sporting, mas que neste jogo ficou mais evidente, que é o espaço entre os centrais e o guarda-redes. Havia sempre ali uma autoestrada que não era aproveitada devidamente. Os centrais não pressionavam, quer os centrais, quer a linha média defensiva não pressionavam o jogador que ia passar a bola, e por outro lado também não conseguiam articular-se com o fora de jogo. O Futebol Clube do Porto aproveitou muito bem esse impasse, esse hiato, e através de 3 desmarcações de ruptura, o Telho, talhado mesmo para esse tipo de desafios, acabou por fazer um hat-trick e por vencer um jogo em que o Futebol Clube do Porto foi globalmente muito superior, ou seja, aproveitou um ponto fraco muito evidente que o Sporting tinha e explorou ao máximo, e foram daí que nasceram os 3 golos. No cômputo geral, o Futebol Clube do Porto também muito superior em todos os aspectos do jogo, muita posse de bola, melhorias muito significativas ao nível do jogo interior, o Evandro muito bem na temporização e na construção dos lances ofensivos, complementando um pouco aquilo que o Herrera traz, que é muita intensidade, mas às vezes pouco futebol. O Evandro revela-se um bom complemento e se calhar será uma dupla a explorar em jogos posteriores. Relançou também o campeonato, esta vitória do Futebol Clube do Porto. Eu não diria que relançou, mas pelos vistos não desequilibrou as contas contra o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto está numa posição em que não pode, já que o dissemos várias vezes, em que não pode perder pontos. Não pode perder pontos e também não pode entrar naquele espírito de ansiedade a ver quando é que o Benfica vai perder pontos. Para mim, a estratégia portista é esperar que o Benfica perca pontos, que os vai perder com naturalidade, até porque não tem uma qualidade de jogo tão forte e tão poderosa que lhe faça que possamos ter uma conclusão de que dificilmente perderia pontos até ao final do campeonato. Não, o Benfica é uma equipa falível, é uma equipa com muitos pontos fracos, é uma equipa que vai perder pontos, e o Futebol Clube do Porto tem que estar à espera desse deslize e preparar-se também para o jogo do Estádio da Luz, que poderá ser decisivo. As definições do campeonato ainda estão num grande ponto de interrogação. Naturalmente ainda temos favoritismo ao Benfica, que anda à frente alemia 2 vezes. Seja como for, o Futebol Clube do Porto terá o desafio de não entrar neste espírito de ansiedade que lhe poderá ser prejudicial. A ver, estou com curiosidade para ver como vão acontecer os próximos desafios. Agora o rescaldo, Benfica-Estoril? É um jogo fácil para o Benfica. O Benfica explorou muito bem aquela falha o Estoril não jogou sem os 2 centrais titulares, com isso a defesa ficou muito debilitada, aquele flanco, aquela lateral direita também esteve muito débil, foi por aí que entraram a maior parte dos golos do Benfica. O Benfica mais uma vez a ganhar supremacia em termos de bolas paradas. O Jonas, que marcou 2 golos, é o jogador em foco do Benfica, é o jogador que cria espaços, que liberta os alas para as suas entradas com muita agressividade. Regresso muito positivo também do Gaetano. O Benfica na primeira parte já ganhava com 4-0, portanto o jogo ficou resolvido numa meia hora. Foi dos jogos com menos história para o Benfica este ano, mas é um 6-0 que não assusta, é um 6-0 que revela ainda uma equipa não foram evidentes neste jogo, mas revelam uma equipa com
com algumas fragilidades. O Benfica, frente a equipas de maior nomeada, tem que fazer uma mudança do seu jogo e isso acaba por lhe ser muito prejudicial e nem sempre se sente à vontade. Portanto, é um 6-0 que globalmente não assusta. Portanto, e que mostra muito pouco também do Estoril. O Estoril, que vive agora um momento de dificuldade psicológica com a saída do José Couceiro. O Estoril tem alguns problemas na linha defensiva, fez bons jogos este ano. O Estoril foi uma equipa algo instável, fez um jogo magnífico contra o PSV, contra a Liga Europa, e mesmo a Liga Europa do Estoril, tendo em conta as capacidades da equipa, não pode ser considerada uma Liga Europa negativa. Tem uma equipa muito talentosa do meio campo para a frente, agora com o regresso do Balboa também, que esteve na Cana, com a Guiné Equatorial. É uma equipa que pratica bom futebol. Quando sabe ler o adversário, na minha opinião, quando sabe ler o adversário e os seus pontos fracos, como aconteceu muito no jogo do Estoril-Porto, é uma equipa que sabe fazer sobressair os seus elementos mais criativos. É uma equipa com uma criatividade até significativa, tendo em conta o valor global da própria equipa. Portanto, é uma equipa que eu não tenho dúvidas que se estabilizar em termos de plano defensivo, que agora com a entrada não foi recente, mas foi a meio deste período do Anderson para a posição de médio defensivo, e se estabilizar a sua linha defensiva, estou certo que ganhará o embalo para fazer uma época mais positiva. O Estoril teve uma derrota algo surpreendente com a Académica há 2 jornadas, que eu acho que isso que foi o ponto fatal para a saída de José Couceiro. Falamos agora também do Paços de Ferreira. O Paços de Ferreira teve uma vitória muito bem conseguida frente ao Belenenses. Eu tive a oportunidade de ver o jogo. O Paços de Ferreira, mais uma vez, se comprova com o Paulo Fonseca, inserido num determinado contexto, inserido num modelo de equipa que ele consiga implementar, com 2 pivôs defensivos, é um treinador com muitas soluções. Ele conseguiu bloquear os pontos de maior intensidade do Belenenses, que são o Miguel Rosa, que muitas vezes descai para a esquerda para criar esse desequilíbrio em diagonal, e mesmo o Carlos Martins, que bloqueado naquela linha defensiva de 2, pouco conseguiu desequilibrar. O Rui Fonte também teve algo infeliz no jogo, foi servido por alguns cruzamentos por parte dos laterais e não conseguiu finalizar, alguma infelicidade para o Belenenses. O Paços de Ferreira tem, para além de toda de estar bem inserido numa ideia que o Paulo Fonseca, de facto, no Paços de Ferreira consegue implementar, tem jogadores que se destacam. O Hélder Lopes é um lateral muito ofensivo e com muitas capacidades. Temos também o Seri, que é um jogador muito cobiçado, um jogador que não só se limita a destruir, mas que também sabe construir e com passes longos muito interessantes. A entrada agora do Ruben Pinto, um jogador com muito cartaz nas camadas jovens do Benfica, um jogador tecnicamente muito evoluído, é um jogador que sabe muito bem temporizar os tempos do jogo, é um jogador muito criativo, que se desembaraça também muito bem em situações de 1 contra 1, é um jogador que sabe ler o jogo, não só faz fluir pelo meio, mas também pelas alas, é um jogador que chama a atenção em particular, e também o Minhoca, que é um jogador que veio do Santa Clara, um jogador açoriano, muito trabalhador e que dá muita intensidade ao meio campo, e que serve também o Bruno Moreira, que vai alternando essa titularidade com o Cícero. O Cícero é um jogador mais possante, o Bruno Moreira é um jogador mais móvel, e o Paços de Ferreira acabou por ter uma vitória justa e é um justo candidato à Europa. Portanto, não me surpreenderia se visse o Paços de Ferreira na próxima época na Liga Europa. Um bom trabalho levado a cabo por Paulo Fonseca. Sem dúvida, o Paulo Fonseca penso que é um problema de contexto. Não será um treinador muito talhado para equipas grandes, na minha opinião. Refere-se ao Futebol Clube do Porto? Sim, sem querer ao trabalho do Paulo Fonseca. Sem querer estar a especular, se talvez esteja um pouco relacionado com a personalidade dele. Mas se criarmos um bom contexto para o Paulo Fonseca, se lhe dermos o tipo de jogadores que ele pretende, até de perfil psicológico, dá muito a entender isso, o Paulo Fonseca aí sim consegue explanar-se como líder. Eu penso que ele terá algumas dificuldades em explanar-se como líder. O problema dele não é muito ideológico, é mais de liderança? É mais de personalidade. Sim, sem querer estar a especular, parece-me que será, vista à distância e com muita dúvida, naturalmente, parece-me que será esse o problema. Mas, no entanto, é a segunda época extremamente positiva que está a realizar ao serviço do Paços de Ferreira. E uma casa também conhece bem, não é? Exatamente. Há muito aquele ditado, nunca voltes ao lugar onde foste feliz, mas o Paulo Fonseca, pelos vistos, consegue contrariar isso mesmo. E não tenho dúvidas que o Paços de Ferreira continuará o seu percurso ascendente pela forma como a equipa está construída e pelos bons valores que foi buscar e que tem no seu plantel. Portanto, é uma equipa com propensão europeia. E este jogo foi muito interessante, o Belenenses Paços de Ferreira, porque 2 boas campanhas, sobressaiu o Paços de Ferreira, mas a luta pela Europa continuará intensa até ao final, mas com um ligeiro favoritismo para o Paços de Ferreira. Muito bem. Ontem foi jogo da Taça. O jogo da Taça, o Sporting aposta tudo na Taça.
A boa época do Sporting realça-se também na Taça de Portugal. O Sporting tem alguma sede de troféus depois de não ter tido nas últimas épocas um grande desempenho ao nível da conquista de troféus. Um jogo fica marcado por mais um erro do Rui Patrício. Um jogo equilibrado, mas que o Sporting soube também geri-lo através daquele 2-2 final e da intensidade que procura no empate, porque tem o jogo agora em casa para poder carimbar o apuramento. O Sporting joga tudo na Taça de Portugal. É uma competição que o Sporting foi com alguma sorte no sorteio também, diga-se de passagem, mas tirando obviamente a eliminatória com o Futebol do Porto, mas o Sporting tem vindo a ganhar alguma preponderância neste tipo de competições e aqui já o dissemos, o Sporting vai fazendo aquilo que pode, tendo em conta o plantel que tem, um plantel bem organizado, com algumas lacunas a nível individual. Regozijo-me pelo regresso do Jefferson, que em termos de recuperação de bola, em termos de intensidade, que falámos no comentário passado, a intensidade que dá aquela dinâmica e aquelas arrancadas em flecha que dá pelo flanco esquerdo, que trazem uma nova tranquilidade àquela linha defensiva. Seja como for, no jogo, voltando um bocadinho atrás, no jogo com o Futebol Clube do Porto, no Clássico, o Adrien fez uma exibição, quanto a mim, muito má, porque não conseguia, depois de um excelente trabalho que o William Carvalho estava a desempenhar nas recuperações, o Adrien não conseguia construir e com isso ficou um pouco bloqueada toda a ação do Sporting em termos ofensivos. É um treinador que vai fazendo um bom trabalho. Apostou agora também mais uma vez no Tanaka, quando deu uma boa resposta, é um jogador que controla muito bem a bola e que sabe ler as entradas dos médios e sabe ler E que já falamos também aqui dele várias vezes. Exatamente, é um jogador que se vai destacando e como tal não podemos dizer que o Sporting esteja a ter uma época negativa. Ontem foi um jogo extremamente importante, é uma equipa que vinha animicamente em baixo depois o fator físico também contribuiu para a derrota do Sporting no Dragão. Uma equipa que estava animicamente em baixo depois da derrota, algo infortunada frente ao Wolfsburgo. E é uma equipa que agora fará o seu campeonato para defender o terceiro lugar, um terceiro lugar que não é uma desilusão e que tentará na Taça de Portugal conquistar um troféu que será o reconhecimento do bom trabalho e dos méritos do Marco Silva, ainda agora elogiado por Pinto da Costa como um treinador de grande futuro, e penso que isso é uma opinião unânime. Mas o Nacional aqui também a ter algum mérito neste empate a 2 bolas. Sim, o Nacional vem revelando um bom ponta de lança, que é o Lucas João. O Tiago Rodrigues é um jogador que deu muita segurança àquele meio campo e também pela forma como muitas vezes consegue desbloquear o processo ofensivo através de remates muito fortes. Ontem lembro que teve um remate também muito forte na primeira parte ao poste. No jogo com o Braga também o Nacional fazendo uso de algum virtuosismo que tem na linha ofensiva, um pouco à semelhança do que acontece com o Estoril. São equipas, na minha opinião, algo parecidas em certos setores. A partir do momento em que garantiu a tranquilidade com o Ali Ghazal, em termos de médio defensivo, o Nacional, quando deixam atacar o Nacional é uma equipa perigosa. O Nacional é uma equipa que recorrentemente marca muitos golos, veja-se o que aconteceu por exemplo, no jogo o Arouca 3-3 contra o Nacional, e é uma equipa que tem bons valores a nível individual e que, explorando um pouco essas debilidades que o Sporting tem, e que já aqui o dissemos, sobretudo na zona central. Ontem o Tobias Figueiredo foi mais uma vez batido pelo Lucas João em termos de cruzamento alto. É uma equipa que, quando a deixam atacar, se torna perigosa, e aproveitando-se um pouco essa lacuna do Sporting, portanto, adivinhava-se que o Nacional iria marcar um golo frente ao Sporting. Muito bem. Antes de falarmos da antevisão do fim de semana, dos jogos que marcam então este fim de semana, falamos, já aqui também o disseste, a chicotada psicológica no Estoril e também no Marítimo. O Marítimo começou muito bem a época, penso que teve inclusivamente em terceiro ou em segundo lugar nas primeiras jornadas. Era uma equipa que vivia muito de uma pequena sociedade construída com o Danilo Pereira e com o Fran Sérgio. Depois, por algumas questões táticas, obviamente que eu não vi os jogos todos do Marítimo, vi só alguns, essa dupla foi-se desmanchando e acho que causou alguma instabilidade em termos da dinâmica de jogo do Marítimo. Acho que o treinador tinha muitos méritos na forma como disfarçava também algumas debilidades. Por exemplo, no jogo do Benfica ficou patente alguma dificuldade dos centrais em termos de lançamentos longos. O Benfica marcou alguns golos assim. Ressalvo 2 notas. Primeiro, o bom trabalho que me pareceu com o Lionel Pontes, identificação das lacunas da equipa e alguns bons jogos que realizou. No entanto, o Marítimo, pelo que me dava a entender,
quando tinha que atacar, quando tinha que assumir uma postura mais agressiva, não conseguia. Isto é uma análise um pouco tenra também, porque os jogos que eu vi não foram suficientes para ter uma opinião mais sólida. Mas dá-me a entender que o Marítimo sempre que tinha que assumir uma postura mais agressiva e mais de guerra e mais avassaladora para junto dos seus adversários, que era uma equipa que tinha alguns problemas, seja como for, é uma equipa que poderá não ter a dimensão europeia, mas é uma equipa com todas as condições para fazer um resto de campeonato tranquilo, alguma infelicidade também na eliminação da taça, na eliminação por grandes penalidades, que penso que também causou algum transtorno em termos da dinâmica e da moral da equipa, que seja como for, eu acho que o Marítimo agora poderá fazer um campeonato tranquilo e pensar tranquilamente na próxima época, porque é uma equipa habituada a estar na Europa. Eu estou certo que voltará a estar nesses lugares no próximo, que aliás que é recorrente. O Marítimo uns anos não vai à Europa, outros anos vai, e estou certo que continuará assim. Já não é uma se fala em situação nomes dramática. para substituir o antigo treinador? Para já está o Ivo Vieira, seja como for, ainda não se sabe que tipo de nomes é que estão vinculados, que estão em cima da mesa. Vamos esperar para ver. O Marítimo é uma equipa que está há muitos anos na primeira divisão e continuará, como já disse há pouco, esse trajeto, muitas vezes com dimensão europeia, outras vezes não, mas é uma equipa que não sai muito daquela linha e sempre com bons valores que têm surgido na Madeira. Muito bem, agora sim, tempo então para fazermos uma antevisão dos jogos do fim de semana. Os jogos do fim de semana começamos hoje com o Braga-Porto, um jogo que pode ser complicado para o Futebol Clube do Porto, mas o Futebol Clube do Porto está com uma dinâmica muito forte, destaca uma moral muito forte. Não vai poder contar com o Oliver mais uma vez, que era um jogador que foi muito importante nesse crescimento da equipa. Um Braga que coletivamente parece algo débil em termos de transições defensivas. Penso que o Futebol Clube do Porto poderá estudar este balanço entre o potencial da sua própria equipa, enquanto Porto, e algumas debilidades que o Braga tem ao nível de transição defensiva. Seja como for, eu acho que o Braga é uma equipa muito moldada em termos de jogadores rápidos do meio campo para a frente, jogadores muito fortes num contra um e jogadores que arrancam muito bem, e o Futebol Clube do Porto terá que ter algum cuidado com essas situações. As dobras terão que ser bem feitas e as transições defensivas também terão de ser bem feitas, de forma a que o Braga não possa criar, em certos momentos do jogo, situações individuais que podem ser muito difíceis para o Futebol Clube do Porto. Mas seja como for, o Futebol Clube do Porto tem crescido muito nos últimos jogos, também a nível de treinador e das opções e na forma como mexe na equipa. E tendo em conta tudo isso, apesar da dificuldade do jogo, eu dou algum favoritismo ao Futebol Clube do Porto, porque o Braga não me parece uma equipa suficientemente equilibrada, apesar do seu talento, para conseguir bater um Futebol Clube do Porto que está em crescendo, que subiu muito nas últimas partidas e que já tem mais respostas a nível mesmo da criação de desequilíbrios na frente de ataque e da melhoria do seu jogo interior. O Benfica vai a Arouca, é um jogo que poderá ser difícil para o Benfica. Favoritismo natural para os encarnados. Vamos ver até que ponto é que o Benfica... Eu penso que o Benfica tem sempre uma tendência para conseguir marcar nos primeiros minutos, de forma a depois gerir o jogo. Um jogador no Arouca que se tem destacado, que é o KM, que no Futebol Clube do Porto vê que se mudava muito entre lateral esquerda e médio ala esquerda. Aqui também tem surgido como ala esquerda, tirando um pouco de espaço ao Yuri Medeiros. O Arouca, que aqui e acolá vai causando alguns problemas. É uma equipa com bons valores. Penso que tem capacidade mesmo para fazer algo mais. Eu não diria que o problema é do treinador. Acho que a qualidade do jogo muitas vezes tem resultado em alguma infelicidade e a equipa não se tem conseguido sobressair frente a adversários de menor nomeada. O favoritismo é do Benfica, seja como for. O Arouca, em termos mesmo pela forma como defende, e como é uma equipa muitas vezes paciente, à espera do erro adversário, o Benfica pode ter alguns problemas. Agora, se o Benfica se colocar em vantagem, já sabemos que é uma equipa que controla muito bem essa vantagem e poderá ser, e a partir daí será muito mais difícil ao Arouca causar dificuldades. Depois temos um jogo que me parece fácil do Sporting contra o Penafiel. O Sporting que está em luta direta agora com o Braga para ficar em terceiro lugar. O Sporting não quererá perder pontos e continuar. Tem mais que soluções para ganhar ao Penafiel, não vamos mentir. Parece-me um desfecho
com maior ou menor dificuldade. Penso que o Penafiel não terá grandes argumentos. Tem sobressaído no Penafiel o Guedes, um jogador em termos ofensivos, um jogador interessante. Também o Agui, que penso que não poderá jogar neste jogo, que teve muito bem no jogo contra o Setúbal, que o Penafiel foi obter uma vitória por 1-0. Mas eu acho que o Penafiel, frente a adversários de menor nomeada, não consegue ser uma equipa que se consiga ter aquele espírito olímpico de superação para fazer frente aos grandes. Portanto, acho que será uma vitória natural do Sporting. Fazemos também a divisão do Porto Basileia. Porto Basileia é um jogo muito importante para o Futebol Clube do Porto, um jogo que define a continuidade na Champions. Decisivo. O Basileia continua a ser uma equipa perigosa, continua a ser uma equipa que se baseia muito naquele quinteto de meio campo, um quinteto que, muito embora faltando capacidade individual e em termos de talento para fazer face ao Futebol Clube do Porto, mas que tem alguns jogadores rápidos na frente que podem causar problema. Eu vi a ficha do último jogo do Campeonato Suíço, penso que o Derlis Gonzalez já estará recuperado, é um jogador que pode causar muitos problemas com as arrancadas que ele tem, explora muito bem esse terreno deixado vago pela defesa contrária, mas o Futebol Clube do Porto terá de fazer um jogo em que está na frente no intervalo, portanto é um jogo a duas mãos, e neste intervalo o Futebol Clube do Porto está na frente, é uma equipa que taticamente é superior, é uma equipa que em termos individuais também é superior, portanto será ser o Basileia à procura do prejuízo. E tendo em conta que o Basileia irá subir e irá tentar arriscar para passar a eliminatória, o Futebol Clube do Porto está-se muito bem com esse tipo de situações, e tendo mais talento na frente de ataque, tendo jogadores capazes de desequilibrar em termos de 1 contra 1, penso que o Futebol Clube do Porto, se gerir bem o tempo do jogo, se deixar que o Basileia não se coloque em vantagem e depois se lentamente for se posicionando e sempre com uma postura agressiva, aproveitando um pouco as subidas da equipa suíça, que irão acontecer se for à procura do prejuízo, o Futebol Clube do Porto ganhará o jogo com naturalidade, porque tem de facto soluções individuais que o Basileia, em condições normais, não consegue contrariar. Depois, a olhar para os quartos de final, há adversários mais no campo das hipóteses, há adversários normalmente mais desejáveis, outros menos desejáveis. Já falámos aqui que o Bayer Leverkusen não é um adversário desejável, o Chelsea também não seria um adversário desejável. Depois há equipas que o Mónaco ou eventualmente o Borussia Dortmund, que o Futebol Clube do Porto poderia ter uma palavra a dizer, e mesmo o Barcelona revela algumas dificuldades que poderiam ser, que encaixava muito bem os pontos fracos do Barcelona, encaixavam muito bem nos pontos fortes do Futebol Clube do Porto, mas isto é tudo um exercício de imaginação, também não me quero alongar muito mais. Para a semana falaremos, não é? Para a semana, relativamente a este assunto. sim. Para terminarmos o comentário, falamos do interesse do Benfica em Dácio do Belenenses. Não me espanta, é um jogador com 18, 19 anos, foi agora chamado para a seleção de sub-19, é sobretudo um jogador com um arranque fortíssimo, um jogador, quanto a mim, nem sempre decide bem, é um jogador com um remate também muito forte, é um jogador que ainda está em formação, e é um jogador que naturalmente que os grandes olham com uma certa atenção, e não me espanta que seja contratado por uma equipa de nível superior. Ele agora contra o Paços de Ferreira também entrou muito bem, agitou um pouco do jogo do Belenenses na zona ofensiva. O Belenenses estava com algumas situações para criar oportunidades de golo e conseguir chegar ao empate. O Dálcio, às vezes de uma forma um pouco irracional, mas que conseguiu sacar duas ou três arrancadas à Hulk, se me permite a comparação, para causar esse desequilíbrio, esse tónico que o Belenenses precisava. Portanto, é um jogador que não me espanta, tendo em conta o seu potencial, que seja observado e interessado por outras equipas de maior dimensão. Muito bem. Gil, ficamos por aqui neste comentário desportivo. Voltamos a ver-nos na próxima sexta-feira. Até para a semana. Um estudo realizado por um grupo de investigadores de uma universidade em Inglaterra prova que o QI está a aumentar. Os investigadores analisaram 405 estudos anteriores. Ao todo foi analisado um período de 64 anos. Após um novo estudo publicado na revista científica Intelligence, chegou-se à conclusão de que nos últimos 65 anos o QI cresceu o equivalente a 20 pontos. Em Londres foram analisados dados de 405 estudos anteriores e recolhidos os resultados dos testes de QI de mais de 200 mil participantes vindos de 48 países diferentes. Ao todo foi analisado um período de 64 anos. O crescimento da inteligência média foi mais rápido nos países subdesenvolvidos, principalmente na China
e na Índia. Por outro lado, nos países desenvolvidos, o crescimento não foi tão estável. Nos Estados Unidos, os dados indicam um crescimento estável, mas no Reino Unido houve uma descida durante o mesmo período. Em 1982, James Flynn, um filósofo e psicólogo da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, analisou vários testes de QI de diferentes períodos e descobriu que estavam a ficar cada vez mais difíceis. Apesar disso, as pessoas continuavam a ter os mesmos resultados, o que dá uma média de 100 pontos. Esta tendência ficou conhecida pelo efeito Flynn. Isto significa que, apesar de os testes estarem cada vez mais difíceis, as pessoas estão cada vez melhores a fazê-los, o que pode significar que estão a ficar mais inteligentes. Para os investigadores, este crescimento pode ter várias explicações. Segundo o artigo, existem múltiplas razões que podem explicar este fenómeno, que incluem melhorias na educação, o aumento da exposição aos testes, a melhoria na assistência médica, na nutrição ou a diminuição do tamanho da família. A partir de 2018, os carros vão ligar automaticamente para o 112 em caso de acidente, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a possibilidade de salvar vidas. Os ministros dos Transportes da União Europeia aprovaram em Bruxelas a instalação de dispositivos automáticos de chamadas de emergência nos veículos motorizados fabricados a partir de 2018. O sistema de chamadas de emergência foi concebido para tornar mais rápidos os serviços de emergência à escala da União Europeia em caso de acidente de viação, esperando-se que contribua para reduzir o número de vítimas mortais. A partir de 31 de março de 2018, serão instalados os aparelhos sem fios eCall, que ativam automaticamente um sinal de alarme para o número europeu de emergência 112. O eCall, que será compatível com os sistemas de navegação por satélite, deverá reduzir para metade o tempo de resposta a emergências. A infraestrutura para o sistema deverá estar operacional até 1 de outubro de 2017 e a sua utilização estará acessível a todos os consumidores e será gratuita. Em termos de salvaguardas, os veículos não serão objeto de localização constante e os dados relativos às localizações anteriores do veículo serão permanentemente apagadas e não serão comunicados a terceiros sem o consentimento do proprietário do veículo. A decisão do Conselho de Ministros da União Europeia será confirmada sem alterações pelo Parlamento Europeu ainda antes do verão. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. E é esperado céu pouco nublado ou limpo, acentuado arrefecimento noturno, pequena subida da temperatura, em especial nas regiões norte e centro. Sendo assim, o Porto vai ter uma mínima de 8 graus e uma máxima de 21. Em Lisboa, a mínima será de 9 graus e a máxima de 22. E em Faro, a mínima será de 11 graus e a máxima de 20. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.